Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FB Podcast e trouxemos um assunto super interessante para as pessoas físicas que vão ter que pagar o imposto de renda. E existem várias ferramentas, várias formas de você fazer uma economia tributária de forma legal e pagar menos imposto. Então, nós da FB Soluções Contábeis, juntamente com o nosso Cicobi Fluminense, vamos oferecer a vocês a previdência privada, que é uma forma de você fazer uma dedução de forma legal e pagar menos impostos. E aqui nós trouxemos uma pessoa especialista dessa área, que é a Camila Bastos, que é um prazer tê-la aqui no nosso FB Podcast e poder conversarmos e mostrar para vocês dicas de como fazer essa economia, né, e das formas de previdências que existem. Mas antes disso, eu quero agradecer a nossos patrocinadores, que a gente está aqui hoje, justamente porque nós temos eles, que é a FV Soluções Contábeis, a Unitar Comunicação, que é o nosso FV Podcast, o terceiro setor, ao nosso Cicobi Fluminense, né, que é um dos principais patrocinadores e que adora, né, estar com pessoas, trazer pessoas diferentes, né? Eles sempre trazem pessoas deles e nos dá a oportunidade também de trazer um convidado que nos ajuda no patrocínio. Então, acho muito interessante essa parte que o Cicobi tem social, né, de se preocupar com pessoas, né? E eu acho que, como eu estava falando no podcast anterior, o Cicobi tem muito essa veia, essa coisa humanizada de pessoas, e eu acho que isso é que traz e faz com que ele cresça e prospere no que ele realmente faz e acredita, que é um diferencial em relação ao mercado. Não é aquela coisa fria, como o banco, que você vai lá, às vezes você nem conhece, mudou aquela pessoa. Já o Cicobi tem sempre aquela mesma pessoa, ou você tem pessoas que, né, tá sempre atende com um sorriso, estão satisfeitas. Então, isso faz todo um diferencial quando você chega num lugar onde você tem um clima bom de atendimento, né? Você sai da sua casa não para ser maltratado, sai da sua casa para ser bem atendido, né? Então, Camila, é um prazer tê-la aqui com a gente, né? Sei que você é uma pessoa que desenvolve um ótimo trabalho dentro do Cicobi Fluminense e é um prazer tê-la aqui para falar sobre previdência, que é um assunto que está faltando poucos dias para encerrar o ano e a gente sabe que todas as pessoas físicas que têm imposto retido na fonte, de acordo com o valor que ela ganha, é muito bom que ela tenha uma previdência. E ela tem que fazer o quê com essa previdência? Ela tem até que dia do ano para fazer esse aporte da previdência? E quanto do valor bruto ela pode colocar lá para que ela tenha uma dedução de forma legal, Camila? Explica isso para a gente, por favor. Oi, tudo bem a todos? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Fabiana, mais uma vez no programa para falar sobre esse produto, tá? Agradeço mesmo, porque é um produto, como você colocou, né? A parte humanizada do Cicobi tende muito a isso, a gente ofertar o produto certo. Não é todos os produtos que vão ser para todas as pessoas. E a parte da previdência complementar é uma etapa importante do planejamento financeiro. E aí, esse produto é um produto que a gente cada vez mais quer trazer, quer falar da importância de ter um planejamento de uma previdência complementar, né, e ser adequado e para quem é destinado, qual público é destinado, porque as pessoas precisam cada vez mais atualmente, a gente precisa ter esses conhecimentos para levar para a vida mesmo, como um investimento, como um benefício fiscal, porque É, eu são muitas frentes, que né. eu percebi que você falou é muito legal, né, que não é só pela dedução, Uhum. até pela parte, né, de ter uma previdência, Sim, uma garantia, exato. né. Então você, na verdade, eu falei desculpa, você até me superou, porque você pensou, eu pensei na economia tributária, Sim, você pensou nas 2 coisas. Você sim, falou economia tributária e na parte saudável de você ter uma economia para sua velhice, para ter uma do qualidade de investimento. vida melhor. Então você foi além do meu pensamento ainda, né, É. eu fui logo pensando na minha fatia, proteger meus clientes. Não, é, pessoal. Então, porque a contabilidade ela é uma realmente uma ferramenta muito importante, é um serviço muito importante, né. O contador, aquele contador que tá junto, igual um gerente, né, o É, gerente, a ele é gente acaba virando importante, amigo, o contador porque, né, também. Exatamente, porque como eu tô aqui para ofertar um produto adequado, né, na agência e a previdência isso, e o contador também vem como essa pessoa que vai trazer informação. Desse benefício, eu trago a parte do investimento e você como contadora traz a parte dessa parte fiscal que é muito importante, né. é. É o útil ao agradável, é você tendo um benefício e também As tendo um cooperativas investimento. funcionam até que dia do ano, assim, ela fecha dia 29 ou ela fecha dia 30? A cooperativa fecha dia 30. Então, pessoal, olha só,
quem ainda dá tempo de você, Isso. né, ter a sua previdência privada Dá sim. de acordo com seus rendimentos, né, pode ser Isso, 12% do valor do rendimento bruto, isso. ainda dá tempo vocês, tá, contribuintes, fazer a previdência Uhum, e contribuir para 2 coisas importantes, para pagar o menos imposto, uhum. ter uma redução na sua carga tributária e até ter uma devolução se de acordo com o ganho de cada Sim, pessoa, e também, né, você vai ter a possibilidade de guardar isso para sua velhice, né, para sua aposentadoria, isso, ou para uma emergência, ou para uma doença. exatamente. Então acho que isso é muito interessante a gente pensar desse modo. E Uhum. uma outra coisa, quais são os sistemas de previdências que existem, Ana? Camila, né, Camila. Então, o sistema de previdência hoje, ele funciona de a forma pública, né, que é a previdência pública, que é o INSS. Ele tem os fundos estatutários, que são alguns fundos destinados, como a gente conhece, de estatutário, e tem essa previdência complementar, que é o nosso assunto de hoje. Essa esse fundo de previdência privado, tá, que você contribui ao longo do seu prazo, do período, para depois receber como renda. E aí como que funciona essa renda, como que funciona esse imposto de renda complementar, essa previdência complementar? Isso. Então, hoje, um CLT tá ali, vai ter a contribuição da previdência pública, do INSS. Correto. Porém, sabemos hoje que o INSS, né. Tá horrível. Tá pegando Exatamente. tudo que ele pode, tudo é Exatamente. motivo. Só que o CLT não tem como fugir disso, a contribuição é na fonte, mas sabe-se que a projeção dele na sua aposentadoria não vai ser algo relevante. Imagina se hoje, né, uns 2, 3 salários mínimos já não é relevante, imagina, né, daqui a uns 30 anos a gente escuta muito, não sabe como vai ficar. E a providência complementar está nas suas mãos. É um fundo de previdência que você contribui, você projeta, você faz esse planejamento. Ali, quando nós apresentamos o produto, já pedimos para fazer logo, né, porque quanto antes começar, mais tempo você contribui. Então, por isso é o complementar, porque nada te impede. Você vai ter o seu INSS para um CLT, tá, pessoal? Então, você vai ter o seu INSS, mas você também vai ter esse complemento, por isso complementar. Então, você contribui durante um período longo prazo que nós indicamos, e num determinado momento, agora eu quero receber como renda. E aí você se programa E aí para você faz toda um vez receber. planejamento, então É um procura vocês planejamento. lá, né, procura vocês têm Isso, pessoas, né, treinadas, e isso, essa pessoa faz um estudo, exato. quanto tempo falta, né, quanto a Isso. pessoa quer investir. Nós temos um simulador, tem um Uhum. sistema que facilita, né, essa dinâmica até para apresentação, porque dependendo da idade, como fala, quanto antes começar, melhor. Então nós projetamos qual seria uma renda ideal dentro do que você gostaria, né, projetar. Lógico, a gente fala de futuro, né, mas desde já se começa, desde cedo começa. Então, nós temos esse simulador que mostra, se você quiser ter uma renda X, você precisa contribuir tanto. E tem o inverso. Se você contribuir com X, você terá uma renda de tanto daqui a 30 anos. Então é nesse ponto que a gente consegue Então, na fazer verdade, o você planejamento. vai pelo caminho que a pessoa te pede, mas você também tem a possibilidade de oferecer ou, assim, você simula ou de outra forma também mostrando à pessoa que há possibilidades até melhores em Isso, relação a isso. E daí a importância de você ter uma previdência complementar, exato. que é o que você chama de previdência complementar. Isso. Agora uma dúvida minha, essa previdência complementar, ela pode ser dedutível para o imposto de renda. Ela pode ser a PGBL, porque tem a PGBL e tem a VGBL. É, Fala um essa. pouquinho disso para mim, Aham. Camila. Então, essa complementar, né, de PGBL, a nossa é o multi-instituído, é um fundo, por ser cooperativa, mas é similar a um PGBL, Aí eu tenho na lá, forma essa daí. isso, na forma tributária, e ela é indicada, gente, pessoal, para quem faz a declaração completa, pela modalidade completa. Uhum. É É, aí que indicado você que vai. necessita disso. Isso aí. Então é esse o público indicado, que nós temos até 12%, como você havia mencionado, dessa dedução do imposto de renda. E com essa contribuição você consegue, ao final do ano, né, fazer esse ajuste contábil como uma PGBL. Ela tem essa tributação no todo, né, Fabiana, como a gente comenta, a tributação do imposto de renda é no todo, e a VGBL, na verdade, ele é um seguro. Falam muito: "Ah, previdência, PGBL e VGBL". PGBL é essa complementar, tá. Então,
PGBL é muito legal, não sabia disso, que era É. complementar. Isso, essa complementar PGBL é que tem um benefício fiscal da tributação. A VGBL não tem. Que é a ferramenta que a gente pode deduzir de forma legal, vamos botar assim. Isso. A VGBL, ele é um seguro, na verdade. O rendimento, a tributação é só sobre o rendimento e ela não dá esse benefício fiscal. É um outro tipo de modalidade, né. E aí vamos fugir um pouquinho, porque sou curiosa, tá, gente. Eh, as 2 rendem a mesma coisa? Não, Então PGB explica isso pra gente, por favor. Então, vamos lá. A PGBL, nós temos, a modalidade é um fundo, né, como eu expliquei. Existem 4 formas de você entrar nesse fundo, se o perfil, né. Existe o super conservador, o conservador, o moderado e o arrojado. Esse fundo do PGBL, ele vai estar aplicado em papéis de uma renda fixa ou em renda variável. Como eu falei, do super conservador ao arrojado, então é a forma que esse fundo vai aplicar esse recurso e vai trazer esse retorno. VGBL não tem, porque é um seguro, então é um fundo diferente dessa modalidade do PGBL. Bem legal, né, você vê que é possível, né, você Uhum. ter as 2 modalidades são interessantes, sendo que para quem tem imposto de Sim, renda retido na fonte SLT, é melhor complementar. quando fala de tributação, é o E para quem não tem a CLT e queira ter uma aposentadoria complementar sem ter essa redução na carga uhum, tributária, é melhor o PGBL. é. Então, na verdade, você tem que analisar o cenário. Isso. O cenário é personalizado, né. Nós falamos de um CLT, e aí eu trago para você já outro cenário. O CLT tem o INSS junto com essa complementar, né, que seria a previdência. E aí temos também os profissionais liberais, que não têm nem esse fundo, né, que querem contribuir. Então eles podem ter um maior planejamento com esse fundo de previdência complementar. Entendeu? Eles podem ter mais esse investimento nesse lado, porque a previdência é um investimento a longo prazo, Fabiana. Nós falamos de diversificação de carteira. Você pode ter sua aplicação em investimento RDC, no LCA, e a previdência é uma outra parte do seu planejamento financeiro, que você está planejando longo prazo e tem o benefício da tributação. Outra coisa, também nada impede, a pessoa poderá ter as 2. Se ela quiser ter a VG e a PG, Sim, ela pode ter ela as pode ter 2. também. Só Pode, que é mais sim, indicado ter a PG junto com a VG se a pessoa isso, tiver uma CLT. isso. Né, que aí ela vai deduzir, ela vai ter o efeito, ela vai ter o ganho da dedução Aham, e vai ter o ganho do rendimento também da previdência complementar. E sim. vai ter também a terceira benefício, que é a questão de ter uma outra aposentadoria além daquele trabalho que ela tem. Além, isso. E a gente consegue identificar pelo histórico, né, e pela projeção dessa pessoa, qual é o melhor indicado ali. E como que funciona, né, que as pessoas falam assim: "Ah, existe previdência complementar aberta e fechada". Uhum. Eu não sei nem assim né, o que Aham. significa isso, aberta e fechada. É. O que significa isso, Camila? Aham. O mercado hoje fala muito de previdência também, né, já está trazendo muito justamente porque o INSS ele é você não atinge aquilo que né, aquela projeção, você sabe que não vai chegar naquela projeção. Então, hoje a previdência aberta existe, é vendido por seguradoras, é vendido por instituições financeiras, mas elas tendem a ter um custo maior, então tem taxas maiores por ser aberta, porque elas têm fins lucrativos. Quando você fala fechada, que é um fundo de pensão, e é o que a gente tem hoje no Sicob, que é uma previdência complementar fechada, ela não tem fins lucrativos. Então nós trabalhamos com a taxa de um administrador, a taxa de administração, o carregamento, e não tem mais nenhuma outra taxa, porque não tem fins lucrativos. Muito legal isso, né, porque a gente vê que tudo tem uma taxa, tudo tem né, tudo tem despesas e as pessoas Uhum, não ficam muito satisfeitas quando vai entrar em alguma coisa que você vai perder, exato. né. E eu acho que a previdência, você garante várias coisas num produto só. Isso que eu percebo, porque eu A faço um gente fala imposto de isso. renda e Uhum, observo que às vezes o dinheiro que você aplica numa previdência, quando ela é dedutível,
se você tivesse com ele no banco, o que você restitui ou deixa de pagar é maior do que o rendimento daquela aplicação. Exatamente. Então, eu costumo dizer que o PGBL, Uhum, hoje, para quem tem imposto retido na fonte, é muito válido. uhum. Porque às vezes o cara coloca lá 20, mas deixa de pagar 6. 20.000 não daria um rendimento de 6.000 nunca no Não, ano. Você entendeu? Então, assim, é muito inteligente saber fazer essa conta e sim. saber, né? Mas aí, para você fazer isso, você tem que fazer o quê? Pegar lá seu rendimento bruto, pegar 12% daquele valor Uhum. e agora, antes de encerrar o ano, né? Até dia 29, aplicar isso. Então é muito interessante que as É, pessoas interessadas ainda dá tempo, tá, dá gente? tempo. Essa é a nossa dica de hoje É, aqui. dá tempo. Caiu como uma luva, né? É. A Aham. gente pensou, né? E É. ficou muito legal essa. Caiu assim como uma luva mesmo. Tá Exatamente. ligado diretamente, né, ao final do ano, ao nosso Isso. fechamento do ano, ou seja, fechar bem o ano, Uhum. economizando, fazendo a economia É, tributária e pagando menos imposto de renda. isso aí. E aí tendo um benefício também, Uhum. Temos né? isso, esse benefício, porque como, né, estamos falando aqui, são essas 2 pontas. É um investimento e a parte do benefício da tributação, como você falou, era um valor que você talvez pague a mais de imposto, isso está dentro de tudo que pode ser feito, da legalidade. Então você reverte isso para você mesmo investir no seu a longo prazo na A sua longo prazo. aposentadoria. Enquanto se você não coloca, você já perdeu. Uhum. Então eu acho assim, se você já perdeu, procura algo que você vai ganhar. E Exatamente. aí a previdência privada, o PGBL, hoje, ela é uma ferramenta poderosa para quem quer pagar menos imposto, Isso. né. E com pouco dinheiro você Uhum. vai pagar menos. Pode. E porque se você não fizer ela, o que que vai acontecer? Às vezes eu vejo lá, tem gente que tem o dinheiro está aplicado na poupança, a poupança está Isso. dando mixaria, e vai lá paga R$ 23.000, Sim. R$ 15.000 de imposto de renda. Isso. Aí quando eu faço a conta e aviso: "Passa a fazer isso, ano que vem coloca", a pessoa faz o primeiro ano, a pessoa já toma aquele gosto e nos próximos anos já passa todo ano a fazer. Esse ano já recebi várias ligações, de outubro para Uhum. cá, vários clientes falando. E alguns já até aprenderam a fazer a É. conta, né. Já fazem e já vem para mim em março já com aquilo prontinho, bonitinho. "Ai, Fabiana, amei". É. Aí temos até que se empolga: "Ah, eu coloquei mais um pouquinho", Aham. né, uma gordurinha. Sim. Então eu vejo que é super válido, foi super válido isso, né. Uhum. Então assim, às vezes você perde um tempo, mas você Uhum. perde um tempo para ganhar um tempo, né, porque quando você explica isso para o seu cliente, ele aprende e ele faz. É isso aí. Acho que Né, é muito é muito interessante, interessante. né. Agora, realmente, é muito bom para fazer o ajuste, porque ainda dá tempo, e também é relevante, porque você já entra no ano, né, quem ainda não tiver essa oportunidade, não tiver como fazer no final Faça a do conta ano. rápido, 12% rendimento bruto, Exatamente, gente. E exatamente. procura o Sicoob Fluminense, porque rapidinho eles vão te atender, e a gente vai ter esse benefício aí, essa economia Isso. tributária para 2025 Isso. ainda, né. Mas sempre é tempo, porque em 2026 você já pode entrar o ano também, né, Também, sempre. fazendo esse planejamento, né, Uhum. porque já vai pagando ao mês. Uma forma de contribuição é mensal, que nós temos, então não salga, né, não pesa no orçamento, por isso a gente frisa tanto o planejamento financeiro, porque você pode chegar ao fim do ano e fazer esse aporte, tá? A qualquer tempo você pode fazer o aporte do valor na previdência, mas você pode ter também a suavidade de contribuir mensal, né, Fabiana? Porque você pode ter esse planejamento todo Sim, mês. que é Eu bem vou melhor, fazer uma né, exatamente, para às vezes não deixar tudo para o fim do ano, porque tem que outros vai gastos precisar, né. juntos, né? E as Planejamento é famílias isso. têm gastos, né, que agora a Sim. gente sabe que tem escola. Uhum. Tem a matrícula, tem o Isso. material escolar, Uhum. tem IPTU, Sim. PVA. É. Então parece que o Tu governo não escolhe, eles podiam ter diluído isso ao sim. longo, né. O brasileiro, ele já vira o ano Uhum. endividado. Já. Isso deixa a gente um pouco triste, né. Eu Uhum. acho que isso também deveria ser repensado, essa forma aí. A gente não quer dizer que a gente não teria que ter, mas poderia ter de uma forma mais leve, né, que junta tudo num Uhum. momento só. Então, assim, hoje a gente percebe que as famílias não estão tendo vários filhos mais, Uhum. porque como você tem 2, 3 crianças para sustentar essas crianças na escola, Uhum. né? É. Como que você então, assim, cada vez mais a gente percebe que as famílias já estão, assim, tendo um filho, no máximo 2, Uhum. né, porque realmente, ficou pesado Fica. essa situação, né, e parece que eles, botaram tudo numa
É assim, né, uma coisa atrás da outra, né. E se a gente não se preocupar com essa questão de saber também, tudo atropela, não é? É. É só vem chegando o boleto, e se a gente não separar para fazer qual é o nosso boleto, Planejamento também, né, esse por isso que o mensal que planejamento você falou é muito importante. exatamente. É o planejamento, porque veja bem, quando o CLT não é na fonte para o INSS, então aquele empresário, aquele profissional liberal, se ele fizer todo mês aquele boleto para ele, ao longo prazo, eu estou pensando na minha aposentadoria. Então é aquela forma de você se planejar, não ficar pesado e saber que aquilo ali é um compromisso seu a longo prazo. É um investimento seu a longo prazo. Isso Sim. só tem a ter benefício. Entende? É um produto assim excelente mesmo para trabalhar para longo prazo, Então, gente, planejamento. olha, uma dica que a Camila falou super importante, né, o planejamento, Uhum. que serve para 2025, Ainda assim. ainda para os, vamos botar assim, os que deixam para a última hora, dá Isso. Que tempo estão ainda, né, conhecendo o Camila? produto agora, dá tempo de contratar e fazer o aporte, Mas ela está dando uma segunda dica que é: vamos nos planejar que nem e tudo já está começar perdido, nem tudo está é, perdido. Vamos e ver. começar 2026 pagando mensalmente, porque vai ficar mais leve também, Isso. né, Camila? Exatamente. Você tem isso no seu hábito, no plano mensal, como tem escola de filho, tem isso, tem aquilo. Esse daqui não, é a minha previdência, meu complemento, porque daqui a 30 anos, quando chegar a hora, se às vezes hoje na nossa fase, que a gente está trabalhando, ativo, podendo fazer tudo, né? A renda ainda às vezes É. fica apertada, daqui a 30 anos, né? Tem outras situações, E você circunstâncias, e a gente sabe quer estar que confortável, né? com essa idade a gente não Uhum. produz mais, né. Não, A gente isso. gasta-se E às muito, vezes né. o gasto aumenta, e a É. gente tem que pensar nisso. A vida está muito dinâmica, E o a gente engraçado é não que a gente pode faz trocas, né. Quando a gente está com saúde, a uhum. gente trabalha para a gente, para os filhos da gente, para a família da gente. Quando a gente não está mais com saúde, Aham. você gasta com Um remédio e remédio, plano de saúde. E exatamente. aí, você substitui os filhos pro plano de saúde e remédios. Você já te é um É, é. ciclo, né. E você quer viajar, você está aposentado, E né, aí eu os filhos imagino, que a quer gente viajar cuidou, a gente espera aham. que eles cuidem da gente, não é? Porque aí a gente vira criança de novo para que Exatamente. eles cuidem da gente. Aham. É interessante isso, né. Exatamente. Então, e aí, até puxando essa parte da criança, né, a previdência também tem a parte que você pode estar fazendo a previdência para o seu filho. Ah, então me conta isso, por favor. Aí outra dica, Isso, gente. exatamente. Meu filho tem a previdência, desde que ele fez o CPF, eu preciso do CPF do filho, né, Eu já porque fiz pensando, sabe em quê? já Na faculdade. é, também é um E você? ponto, é ponto. Eu pensei na faculdade também, já fiz, confesso. Pensei na faculdade, aí no meio do caminho eu já pensei: "Não, eu acho que vai ser um presente de 18 anos, olha, que isso daqui é o fundo para sua previdência". Olha que coisa também bacana da Interessante, gente né. entregar para o filho, né. "Olha, Uhum. até aqui eu contribuí", porque também não dá para ficar a vida toda, né. É lógico. Vamos, ó, 18 anos, tá aqui seu fundo, e aí você pode assumir. Isso pode acontecer, então você pode fazer para o seu filho, é interessante fazer, E também porque também para outra o dica imposto de de renda, ouro. porque ele é seu dependente, eu uso esse Exatamente, benefício. parabéns, isso aí. Uso. Ele é meu Gostei. dependente no imposto de renda e a previdência dele também entra para ajudar nessa dedução. Ótima dica. É. Arrasou, Camila. Aham. Então, assim, gente, ainda tem mais essa dica. Tem. Então, podemos fazer previdência complementar Sim, também para o dependente e é para o dependente. dedutível. Mais Acho uma forma, né, de exatamente. você deduzir e não pagar, né, tanto imposto assim, Isso. já que às vezes não tem solução, porque quem tem a CLT já Uhum. vem retido ali na fonte. Exatamente. Então, realmente uma dica maravilhosa, de ouro essa dica, tá, E gente? vai investido, porque hoje, às vezes, para as crianças, a gente procura uma poupança, né, geralmente é assim, né, mas o fundo de previdência é muito interessante, pode ser feito para o filho. Ótimo, amei sua dica. Bem, Camila, então vai ficar aí essa dica e todas as dicas que a gente já deu aqui, né. E aí eu queria saber de você, para 2026, você tem mais alguma coisa que você queira falar da previdência para nossos ouvintes? Para Uhum. iniciar com o pé direito e esquerdo, tudo Aham. junto, e que a gente possa fazer realmente acontecer, né, de forma diferente, que realmente seja um ano, né, de mudanças em todos os sentidos, né, que a gente sempre espera que o ano que venha, venha com paz, amor, saúde, prosperidade, né, porque a gente geralmente encerra o ano, assim, como eu vou te dizer, com vitórias, mas também com cansaço, Uhum. com preocupações, com planejamento, vontade de refazer a rota. Então, acho que todos os negócios, né, e nós, como pessoas, também precisamos refazer essa rota.
Sim, né. exatamente. Então, para 2026, quem está escutando esse podcast aqui, o que eu trago é para a importância de fazer esse planejamento. Eu acho que quem gostou desse conteúdo, procure saber mais, pode fazer contato com a gente, com seu contador também, né, Fabiana, que é um aliado nessa parte de explicar a parte da tributação. O planejamento é muito importante, cada vez mais. As informações, elas estão aí para que a gente possa realmente, ter discernimento do qual o melhor caminho a gente pode estar traçando a nossa rota, porque tem os boletos sempre existirão, né, Não tem jeito, a gente tem que gente, é trabalhar, é inevitável. inevitável, mas o que é evitável é não deixar tudo para a última hora. É, Dá pra que vai gente pesar no bolso, Exatamente. né. Dá pra gente trilhar um caminho e seguir esse plano diário. Às vezes pode dar uma ajustada, é sempre bom olhar se tá tudo certo e ajustar. Agora, sem planejamento, a gente não chega num lugar, É. né, Na verdade, todo bom, resultado, saudável. ele tem que ter uma ação antes, né. Eu Exatamente. pro eu proponho muito assim, eu sou uma mulher que eu gosto da antecedência, gosto do planejamento, Isso aí. e às vezes o improvisado, ele tende a dar mais errado do que o certo. Exatamente. Então assim, não vou te dizer que eu sou perfeita, porque nem Deus foi Não, perfeito. é. Mas, eu costumo dizer que o improvisado tende muito a dar errado. E aí isso me assusta um pouco, né. Sim, Então, assim, eu procuro sempre andar com antecedência e me planejar. E exatamente. aí esse conselho, como essa receita eu faço para mim, porque esse conselho se fosse bom a gente não dava, Aham. né, a gente vendia. É. Mas às vezes as pessoas não ouvem, né, não escutam a Uhum. gente. Então assim, a gente, costuma dizer também, dar conselhos bons, coisas que a gente já passou Sim. e que Você são pratica: boas, "Olha, né, assim faz para sentido pra as mim". outras. Então, assim, fica a nossa dica em relação à previdência, que é bom, né, para você deduzir o imposto de renda, é bom para você ter uma segurança futura na Futura. sua velhice, no ciclo de vida que Exatamente. você está. Exatamente. Existem vários tipos de previdência, aberta, fechada, PGBL, VGBL. Uhum, Cada um de nós temos que estudar essa previdência de uhum. acordo com o seu cenário, com a sua Isso. vida. Não dá para você tirar: "Ah, do meu amigo é assim". Não, É, esquece, é com exatamente. CPF. É personalizado, Concorda né. comigo, Camila? É um trabalho Exatamente. Isso, personalizado. é personalidade Você também pode personalizado. pagar de acordo com o tamanho do seu bolso, Isso, não pensando nisso, se isso. você não é CLT também, que eu tô falando focando muito no É. CLT, você também pode focar na complementar, que Isso, Camila falou, existem os profissionais autônomos, que é psicólogo, dentista, isso. Os médico, empresários, assim, né, ele não tem empresários. limites, o fundo de previdência não tem limites, é realmente personalizado. É quem pode, como a gente vai contribuir. Uma outra questão que tem é muitas pessoas acharem que o investimento, ele tem que ser pouco, esse não dá para investir muito, né, só com muito que pode investir, Hum, mas não, com pouco você consegue. eu lembrei de outra dica maneira aqui Aham, agora. hã. A previdência, Deus me livre, ninguém quer morrer aqui, né, mas a previdência complementar não tem, se a pessoa vier a falecer, não vai para o inventário, gente, não paga imposto, Isso, tá, ainda, porque o governo tá doido para pegar a gente, tem essa sabe. parte mesmo. Eu tenho casos, né, tipo assim, Uhum, de famílias, né, que aconteceu, né, um hum, imprevisto, porque ninguém tá livre de um acidente, de uma doença grave, e o dinheiro salvou, sabe. O sim, dinheiro meio que se não fosse a previdência, que eles puderam sacar antes do inventário, ela não sustentou é uma família, tipo, um transporte. ano, até a vida, até poder vender um bem, porque quando você perde, vamos supor, alguém de acidente, Uhum, como você sustenta a casa se aquela pessoa era o membro forte da casa? exato. Então a previdência também é um ótimo caminho, tá, para que você não tenha imposto retido e consiga sacar, né, que os herdeiros você pode colocar os herdeiros como beneficiários. Beneficiário, você vai direto. E aí, né, eu sei porque o meu são minhas filhas, então se acontecer Uhum, qualquer coisa comigo, minhas filhas sim, são minhas herdeiras, tudo bem que elas se elas forem menores de idade, né, meu esposo que vai ter que pegar, sim. porque, né, É o responsável é o legal. responsável, é o Uhum, tutor, mas é uma forma de você conduzir a sua vida com segurança. sim, Né, sim, então acho que também é uma coisa que eu lembrei aqui agora e que é outra dica verdade. maravilhosa para 2025, para 2026, né, Camila. Exato, verdade. Bem, quero agradecer a Camila, foi ótimo tê-la aqui, Camila, ótimas dicas, né, você arrasou aí nas dicas pra gente, e dizer que 2026 venha com muita prosperidade, saúde, né, que a gente realmente possa fazer diferente esse ano, né, e que 2025 vá embora e venha 2026. Obrigada, Camila, foi um Eu que prazer tê-la aqui no agradeço. nosso FP Eu Podcast. que agradeço mais uma vez.
e até o nosso próximo FB Podcast, gente.